Bom dia, mais uma vez estamos aqui na Unilab para desafiar essa universidade em termos do laboratório. Hoje vamos tentar descobrir mais uma vez o que fazem aqui nesse laboratório de controle físico e químico, com o estudante guineense e também com o brasileiro. Vamos descobrir isso aqui. Qual é a importância de ter laboratório, de estudo que eles fazem, a descoberta que eles fazem, as realizações de muita coisa sempre que eles estão aqui a descobrir nessas pesquisas a dia. Por isso, vamos assim. Okay. Bom dia. Bom dia, sim, senhor. Aí, sim, tá. Ok. Bom dia. Bom dia. Bem, graças. Tudo ótimo. Aí. Como as coisas estão indo por aqui? Está tudo ótimo. Seja bem-vindo ao LabQFA, é o Laboratório de Química Orgânica aplicado a fármacos. E aqui a gente está com algumas atividades acontecendo no momento. Agora vamos saber qual é. Bem, aí. Aqui no momento, se vocês forem entrando, a gente vai ter, de forma sempre ativa, desenvolvendo novas moléculas. No caso, aqui o nosso colega hoje está trabalhando com um novo híbrido de chalcona. A chalcona, que é um núcleo muito importante, que tem algumas atividades escritas em literatura, e aí a gente está operando aqui na reação. Mas são várias etapas para chegar até no produto final, e esse aqui é uma das etapas iniciais que está sendo trabalhada. Então, de modo geral, a gente vive aqui fazendo reações em busca de obter novos Fala de híbrido, o que é híbrido? Um híbrido, ele é um composto que é formado por mais de um componente farmacofórico. Então, por exemplo, se você quisesse juntar um anti-inflamatório com um antimicrobiano em uma única molécula, você ia formar um híbrido, em que você ia ter dois componentes diferentes com ações diferentes numa mesma molécula. Isso é muito importante porque eu posso potencializar a ação de um fármaco ao juntar dois grupos em uma mesma molécula. Por isso que é um híbrido, porque é composto por mais de um composto. Nesse caso, vai ser um híbrido de chalcona com tiocermocarbazona, que vai formar uma molécula que talvez tenha um potencial antimicrobiano mais potente do que esses compostos isoladamente. E agora, o que está fazendo aqui? Aqui a gente tem um balão de fundo redondo e é algo bem simples. A gente colocou o nosso solvente da reação, que é o etanol, junto com os reagentes. No caso, essa reação é para formar a chalcona, que é o primeiro intermediário da reação. Então, a gente coloca os dois reagentes que são necessários para formá-lo, e após isso, a gente coloca a agitação magnética e espera reagir. E aí a gente consegue observar, por exemplo, a mudança de coloração, que indica um fator importante para que se tenha indícios de que está se formando um produto novo, que é a chalcona que a gente quer obter. Mas por que dessa reação que não tem aqui uma coisa que faz ela girar, mas está girando? É porque isso, lá dentro tem uma barrinha magnética. E aí, barra magnética, eu nem estou entendendo o que é barra magnética. Uma barra magnética a gente chama de peixinho. Ele é um pequeno dispositivozinho, que é um ímã, que ele fica aqui dentro. E aí aqui embaixo da chapa tem uma superfície que fica girando. E aí o ímã se atrai pela superfície que fica embaixo, e quando a gente liga ela começa a girar. Agora e aí isso faz com que agite o dispositivozinho que está aqui dentro. E aí isso agita a reação. Sendo a agitação um importante fator para que a reação dê certo, porque as moléculas vão estar em constante movimento e se chocam, levando ao processo de formação de novos produtos. E qual é o desafio que vocês têm aqui? Por ser em termos de equipamentos. A gente trabalha aqui em colaboração com outro laboratório de farmacotécnica. Tem uns equipamentos que não estão aqui que a gente precisa e vai a gente junto ao laboratório de farmacotécnica. Tem uns trabalhos que a gente faz aqui aqui no Unilab que não dá para fazer. A gente vai lá no UFC para fazer também. Essa aqui acho que é uma das dificuldades que a gente costuma ter. E o que é isso? Isso aqui é o banho ultrassônico. Como? Banho ultrassônico. O que ele faz? O banho ultrassônico, ele é um dispositivo que ele ajuda a gente no desenvolvimento de algumas reações. Ele vai promover uma agitação a partir da liberação de uma frequência de onda, né? No caso, a gente pode até ligar na tomada para você ver como é que funciona, mas ele vai levar uma pequena agitação e uma pequena
aumento de temperatura, que é, às vezes, adequado para que as nossas reações aconteçam da melhor forma. E aí é basicamente só ligar ele, aí você vê que ele faz um barulhozinho um pouco grande, mas ele ajuda as nossas reações a acontecerem de forma mais satisfatória, né? Dependendo da metodologia que a gente escolha traçar. Isso é... Você controla o tempo que você vai durar. Aqui tem tudo, tem o controle do tempo, né? Um minuto você pode 40, vai deixar 25 minutos, o que vai fazer aqui. 25 minutos. Tá. E dependendo Do que você do quer. que você coloca aí dentro. A gente coloca, tipo, aqui, a gente tem um sistema, né, que ele funciona sobre temperatura ambiente. Ou seja, essa reação não está tendo aquecimento, só que ela só está tendo agitação. A agitação que ele promove é uma agitação diferente da que tem aqui. E aí, às vezes, essa pequena diferença faz com que eu obtenha um produto com mais rendimento. Ou seja, eu consigo obter o produto que eu quero em maior quantidade nessa agitação do que nessa. Aí a gente vai variando e testando para ver qual é a metodologia mais adequada para a reação que eu estou promovendo. E esse aqui, o que serve? Aqui a gente está vendo vidrarias comuns de um laboratório de química. Aqui a gente tem uma proveta, que no caso ela é de 1000 ml, ou seja, 1 litro. E aqui a gente tem pipetas. Pipetas que, de modo geral, elas são vidrarias comuns em um laboratório de química que ajudam na transferência de volumes. É algo bem assim, do nosso cotidiano, utilizar essas vidrarias. Mas essas aqui é um volume muito grande. Mas elas são interessantes, né, e precisam estar presentes em todo laboratório de química. Ok, vamos ver essa aqui também, outro aparelho. Isso serve para... Aqui é a câmera UV. A câmera UV, ela é muito utilizada aqui no laboratório quando a gente precisa fazer revelação de CCD. A CCD é uma cromatografia que faz em camada delgada. E aí, quando você vai fazer uma CCD, você coloca pontos numa plaquinha de sílica e esses pontos vão migrando ao longo dessa placa. Só que eu não consigo ver até onde esses pontos que eu coloquei vão migrar nessa plaquinha de CCD, porque eles não costumam ter uma cor muito evidente, os produtos. Para ver. E aí, o que é que a gente faz? A gente coloca a plaquinha aí dentro e ela vai revelar aonde os pontos estão presentes. Eu não sei se vai ter aqui algum ponto, né? Peraí, tem que ligar. Mas olha aqui, ó. Você consegue ver que tem as manchinhas na placa, tá vendo? E essas manchas, elas representam produtos específicos. E aí a gente faz uma interpretação mais a fundo do que esses pontos significam, que talvez não dê certo explicar com tanta calma agora, certo? Tá. Por exemplo. Não. Já vi. Certo? Tem mais outro? Essa aqui? Funcionamento aqui. Vou falar. Deixa eu vir para cá. E equipamento para calcular ponto de fusão de substâncias que não tenta obter lá. Ora, eu pega, não acabou de fazer filtração, que filtração? Depois eu pega, eu consegui que substância, eu leva para, como falou, que outro laboratório não tem estufa, na estufa não seca, para tentar tirar água. Mas bem de que tudo que tem água, você vê como facilmente não tem contaminação microbiana. Que contaminação que não come dentro, que não tenta produzir, que não tenta traquear, que estufa é para secar. Depois não fazer na estufa, não calcular esse rendimento, que processo tudo, não calcular esse ponto de fusão. Até, tipo, uma coisa sólido, até cada ponto que não pode ter líquido, que não consegue calcular para isso mesmo, é tipo uma coisa que um produto não produzia. Agora, não tenta saber até cada ponto que não tem nessa fase líquida, que não consegue calcular para. Esse aqui tem um microscópio para... Ali uma toia esse calor, ainda que não muda. Esse é tipo de microscópio, tudo. Não tem nem tanta balança naquele outro, que não tem peso, qualquer coisa que não se pesa. Certo. E agora, tem esse grande aparelho aqui. O que é isso? Isso aqui é um dissolutor. A gente não utiliza ele muito na nossa rotina laboratorial, porque ele é mais direcionado para o controle de medicamentos.
No caso aqui, um laboratório de controle físico-químico, que a gente também faz as nossas reações. E aí ele aqui é muito usado na disciplina de controle físico-químico de medicamentos na farmácia. E o que é que ele faz? O próprio nome já sugere, é um dissolutor e ele gera um processo de dissolução. Só que ele é importante porque ele vai padronizar algumas características que são interessantes, como agitação e temperatura. E aí eu consigo observar se sobre uma agitação específica, uma temperatura específica, o meu fármaco ele é capaz de dissolver-se dentro do tempo limite. Então, se eu coloco aqui um medicamento e ele tem 30 minutos para se dissolver e ele não dissolve em 30 minutos, significa que ele não está dentro dos padrões estimulados. Então, ele é basicamente uma máquina que vai fazer o processo de dissolução. E aí a gente consegue colocar até 12 comprimidos ao mesmo tempo, porque ele tem, perdão, 8 comprimidos, porque ele tem 8 cubas, certo? Aí, de modo geral, é isso. Mas o nosso foco principal é fazendo aquelas coisas ali. Aqui é mais para as disciplinas. Aqui também funciona aulas mesmo, ao mesmo tempo? A gente também tem o desenvolvimento de aulas. Como decora essa aula aqui? Isso. Como o prédio é pequeno e nem sempre tem sala disponível para o desenvolvimento de algumas aulas, os professores eles vêm para cá, trazem os alunos e a gente tem tanto desenvolvimento de aulas teóricas, né? A gente liga o PowerPoint, tem a aula, como também aulas práticas. E aí as aulas que mais costumam acontecer aqui são dos professores que ficam aqui no nosso lado, que é o professor Jamerson, que dá aula de química orgânica básica, química orgânica experimental, química farmacêutica, e a professora Yara, que dá aula de garantia da qualidade, dá aula de controle físico-químico de medicamentos e química inorgânica geral. E os armários que estão aqui funcionam para... Aqui, bem, a gente tem 3 armários no total. O armário 3, ele é direcionado para guardar reagentes, no caso solventes. Aqui a gente tem diferentes tipos de solventes, e esses solventes eles são normalmente requeridos para ser o meio em que as reações vão acontecer. Então, dependendo da reação, às vezes é melhor usar o etanol ou o isopropanol. Os dois são álcools, mas são estruturas diferentes que podem levar a modificações na nossa reação química. Existem solventes também como o hexano e o acetato, que são importantes para, por exemplo, também fazer a fase móvel da cromatografia em camada delgada. E aí aqui a gente também tem alguns pós que são usados para fazer, por exemplo, a catalisação de uma reação química ou também para agir como um reagente. Mas, de modo geral, é isso. Tá aberto, né? Aqui o armário 2 ele é mais voltado para alguns utensílios de pesquisa. Aqui a gente tem, né, algumas vidrarias básicas. Aqui a gente coloca a maioria dos reagentes que a gente utiliza para a nossa pesquisa. Mas, como ele falou, uma das limitações também é que a gente não tem acesso a tantos reagentes para desenvolver uma pesquisa, o que às vezes limita, porque às vezes a gente quer chegar em um certo arcabouço, um certo composto, e não é possível porque a gente não tem um reagente específico necessário para alcançar aquilo. Então, se tivesse, né, um fomento maior, talvez a gente conseguisse ter mais reagentes para conseguir ter novas moléculas e que talvez tivesse uma atividade melhor. Mas, de modo geral, a gente sente orgulho, né, do que tem e produz com o que consegue. Né? E esse objeto aí serve para... Isso pode pegar. Esse aqui... Pode falar. Essa pipeta, quase mesmo, ainda tem a mesma função que eu pega, lá. O dele como esse nem serve para pegar qualquer solvente ou qualquer coisa como se pega para poder juntar para formar um solvente ou fase solúvel para trabalhar. Esse e testa aí na calibrar, vale? Então mostra dependendo da quantidade do comiste, né? Então vira ali. Se 700 miligramas comiste, não pode. Se que é 30, não pode. Tipo para construir no trabalho lá, não está trabalhando aqui, 700 de fase de como etanol 30, né? Logo não está junto, está formando fase solúvel, né? Solvente. Logo não está dentro de que solvente, não está para não poder ter migração de que substância que não procura. Não deve se pureza também na camada lá. A diferença dessa para aquela é que ela é automática. Aquela eu tenho que colocar um volume específico, eu tenho que manualmente subir
Por exemplo, se eu quero 1 ml, eu tenho que colocar 1 ml lá. Aqui não, eu programo. Só programando? Só programo. E aí quando eu puxar, vem 1 ml. Junto com isso aí. Essa também acompanha aquilo lá. Ok. Pois é. Mas eu estou conseguindo próprio desenvolver o medicamento próprio, a boa própria. A mim sozinho. Sim. Não, tipo, nós estamos trabalhando um projeto, né? Além de aulas que nós temos, nós estamos trabalhando um projeto do professor James. É que não tenta trabalhar. É que não tem, tipo, se não conseguir produzir qualquer coisa, e nós estamos com mais que produzir. É nacional. A nossa ação não faz. E o que nós estamos fazendo? Basicamente, através de uma coisa que existia, nós estamos tentando produzir outra coisa para melhorar, assim, se por ser, se efeito tóxico, se quer, assim, ou melhorar, assim, forma de agir no corpo. E basicamente isso. Até achei que cada um produzia, assim, um medicamento a partir, mas desde que já o professor vai orientando, para aquela produção que vocês fizeram aqui, normalmente é assim mesmo. É nome dela. Porque ele bem conhece. E como ele já está mais estudado, né, ele já tem uma melhor noção, ele faz o planejamento da molécula. E aí a gente recebe esse planejamento, vê qual é o composto que vai ser produzido e qual é o direcionamento para alcançar esse produto. E aí a gente coloca a mão na massa e fica aqui, faz a pesagem dos reagentes, coloca para reagir, acompanha a reação, vê se deu certo. E aí depois, de vez de dar certo, a gente passa para outras etapas da produção. Qual é a recomendação que você deixa para os alunos que frequentam esse espaço, que também, como aqueles que ainda não começaram, mas que querem recém-chegar, mas mais tarde eles vão ter que frequentar esse espaço? Eu acho que se você gosta muito de química, tem curiosidade para ver como acontecem essas reações de forma mais aprofundada, que é um local muito adequado, porque aqui a gente realmente vê química orgânica de perto. Eu sempre gostei muito de química e me realizo muito em poder fazer os meus projetos aqui no laboratório. Mas a gente sempre tem que ter muita organização, tem que ter muita proatividade e também sempre estar querendo fazer ciência, porque a gente tem muitas limitações, a gente tem que sempre estar correndo atrás. Então, se você tiver interesse, né, está disposto a realmente a querer trabalhar, porque aí os resultados vêm, e aí, quem sabe, não vem uma molécula promissora que possa realmente estar incrementando a terapia presente hoje em dia no mundo, né? E, Bico, sou uma estudante guineense fora do país e tem mais dificuldade de encontrar esse tipo de laboratório na Guiné-Bissau. Qual é a recomendação que você deixa para governantes, mas também para estudantes guineenses que se desenvolvem essa capacidade nessa área que acolhe, mas ainda tem grande dificuldade sempre? Bom, tipo, alguém fala, tipo, para não governante, não pode falar aquelas coisas, tipo, amplamente, não sabe basicamente o que tem lá relacionado à área de farmácia. Mas não está vivendo dia a dia na Bissau, não está vivendo farmácia de uma forma assim, tipo, que a gente está vendo só na balcão. Mas não está sabendo que curso, não está fazendo escolha errada. Importante com esse curso, para depois não fazer escolha. É importante para nós alunos. Porque quem não chega ali, ou bem na farmácia, tenta saber o que é farmácia. Ou bem na biologia, tenta saber o que é biologia. Assim, então facilitou, não vou fazer boa escolha própria. Que não induziram a fazer, nunca não está gostando. Que nós próprios não me fazer, não está gostando de fazer. Então facilita mais a biasa. Farmácia é curso difícil, sim. Soma que biologia, soma que tudo curso é difícil. Mas é bem de que a me fazer. A mim acha, a mim exemplo inteligente bastante, que é esse exemplo pensa. Não vê ele não chora, mas não está aí, não faz. A nós tudo não pode fazer. Para governantes e tem tipo manga de laboratório, não sei se tem, mas se tem, para burrido, tem um bocadinho de melhoria, tem laboratório, porque que porque não toma coisa teoricamente, não can pôr na prática, dificilmente não pode ficar na cabeça. Manga não está falando como orco está num estágio assim, na aplica que é quem aprende, lá que não entende como está na fazer farmácia, mas se só dentro sala da aula, outra aula, só teoria. Prática muito bom. E é que não pode falar. Então, muito obrigado. Chegamos ao fim dessa descoberta aqui no laboratório de Física e Química, ali na Unilab. Então, um abraço para todos vós
Tchau, tchau. Tchau, Até mais. tchau. Até mais.